E aí, tudo bom? Esse é o Off número 3. E nesse nós vamos falar sobre essa última sequência das aulas que você viu, né, começando da aula de ações e terminando na aula de pilares. Né? Os pilares foi a última aula que o Thiago fez. Ações, o que falaremos sobre ações? É o mais conhecido, né? O pessoal que geralmente vem para a bolsa, vem para realizar os investimentos, conhece mais investimento em ações, né? Fala-se muito de Petrobras, principalmente, Vale, né? Os principais bancos, né? Itaú, Bradesco, né? Então são as principais empresas, mas a gente tem mais aí de 250 ações listadas na bolsa. Apesar que a nossa é pequena, né? Igual eu citei várias vezes na aula, o que a gente tem que prestar atenção é a viabilidade de acordo com a questão da liquidez e volatilidade, né, que a gente tratou no último off, né, falou durante as aulas pertinentes, né, que cada ação vai ter sua particularidade de negociação. Então, para você poder fazer um day trade, geralmente você escolhe as mais líquidas, não, lógico, as principais, mas pelo menos uma ação ali que movimenta acima de 100 milhões por dia, né, você já está bem servido ali para poder fazer um day trade com a liquidez ok, né? E são poucas, você acaba contando nos dedos, se eu não me engano, deve passar de 20 ou 25 ações, né, para isso, que já é muito alternativa, né, já são muito, né, já tem um leque de oportunidades muito alto. Ações atreladas ao Ibovespa e ações, né, que são fora, small caps, por exemplo, né, que também tratei. Ações eu acho que é um produto muito engraçado, porque ele leva... É porque assim, a ação ele é muito, acho que é meio que muito extremo, né? Ou ele, normalmente a pessoa que está começando, ou que não entende muita coisa de bolsa, já vai direto na ação porque ele é o mais popular, né, o mais conhecido, mais fácil. Até mesmo para poder, da forma com que a pessoa faz a análise, né? Ela fala assim, vou comprar porque essa empresa aqui é boa. Pensa na valorização, né? Então ela pensa dessa forma, né? Então já não é um pensamento muito amigável para o contrato futuro, né? E aí, segue nessa linha. Então, normalmente, essa pessoa que está começando, ela vai para a ação porque é mais fácil. Quando vai aprendendo e conhecendo mais, normalmente já vai para o contrato futuro, migra totalmente para o contrato futuro, esquece as ações, né? Ou fica tentando fazer o day trade com ação de forma complicadíssima, porque o custo, né, da ação no day trade pesa muito, e aí acaba que ele começa a fazer day trade com ação, opera, acaba que tem lucro em cima das operações, mas quando vai ver o resultado líquido depois, não tem nada, tem até prejuízo. Né? E ela acaba desistindo da ação porque ele dá ou é um negócio para longo prazo que você compra e deixa, ou então se você fizer no curto prazo você não ganha dinheiro. Sim, né? sim. Então fica muito nesse... Pelas alternativas que a gente tem hoje em dia, acaba que os principais produtos para day trade é índice dólar, que a gente vai falar daqui a pouco, né? E ações para day trade acaba ficando um pouco de lado por conta disso, por conta do custo, ainda é muito alto. Né? Então é lógico, né? Com o crescimento da nossa bolsa isso tende a diminuir, né? Tende a ficar mais acessível. O Vini mexe a B3, né? Ela tenta, né, lançar mecanismos para poder ficar mais acessível para o pequeno investidor. Ela ganha, né? Quanto mais volume, né? Ela diminui o custo porque o volume compensa. Compensa, exatamente. Né? Às vezes a pessoa também ela entra no mercado por conta de análise, carteira recomendada de corretora, né? Que todas as corretoras têm sua equipe de análise para poder divulgar, né, e ações acaba sendo mais usual, né, no varejo para esse segmento, para montar carteira de swing trade. Né. Fazer day trade em ações é mais tranquilo, ele é mais, vamos colocar assim, você administrar um trade em ação, ele é mais prático do que você ir para o mercado futuro, índice dólar, né, porque você tem ali a velocidade, né, de locomoção das ações, em média, ela é muito lenta. Né? Então, o índice, né, como ele está atrelado a uma carteira de ativos, ele acaba se movimentando mais rápido, porque você tem ali mais de 60 ações que compõem, né, o Ibovespa. Né? A ação tende, né? Não é que ela faz isso, mas se ela está direcional, ela abre no preço, cai e passa o dia inteiro caindo, leilão de fechamento caindo, então não tem... Ela não é volátil igual o índice, né? Fica de mudar de direção. Ela é muito parecida com o dólar. Eu coloco muito assim, né, quando eu vou explicar. O dólar é um ativo mais lento, né? Então é um ativo mais direcional, quando ele entra em tendência, dificilmente ele muda de tendência pelo fato. Acho que ainda pode, durante essa off, a gente pode misturar, né, os temas, né, não precisa seguir a ordem, porque todo mundo já viu as aulas. Né? Durante essa off a gente pode misturar,
né, os temas, né, não precisa seguir a ordem, porque todo mundo já viu as aulas. Né? Não é. Então vamos colocar o seguinte, o dólar seria o ativo mais lento, né, e mais direcional. Quando ele entra em tendência, dificilmente ele reverte essa tendência, né, está muito ligado à questão da liquidez do ativo, do fluxo incorporado. Então os investidores que estão vendendo, eles continuam vendendo de forma persistente, né? Só que ele é mais lento por conta da sua liquidez, né? É um ativo mais pesado, você precisa de um valor financeiro, né, mais relevante para fazer ele romper tique a tique, né, fazer sua movimentação aí de meio em meio ponto. Né? As ações é o meio termo, porque você vai ter ações que também são lentas e outras mais voláteis por falta de liquidez. O índice é o touro bandido, né? O cavalo doido. Abre na mínima, no meio do dia vai estar na máxima, depois fecha na mínima, então o índice é o mais maluco de todos. A ação é muito... É um negócio... A ação, ela carrega tanta particularidade em cada um, né? Você pega... até das mais conhecidas, você pega a Petro e Vale. Apesar de serem grandes empresas, compõem o índice, são gigantes, e cada uma movimenta de um jeito diferente. Né? A Petro, ela tem uma particularidade específica da movimentação dela, Vale também tem uma particularidade específica. Nesse falando de direcionamento, Vale tende a ser mais direcional, né, do que a Petrobras. A Petrobras normalmente ela tende a dar uma porrada e congestiona, e para. Fica. Está muito ligado a valor. Na aula eu falei sobre isso. Ações que valem mais, né, que tem sua cotação mais alta, elas tendem a ser mais voláteis. Por quê? Ela está mais cara, você precisa de um valor financeiro mais alto para poder investir nela, né? Tem a questão do lote padrão, né, de 100 ações, então ela começa a tornar-se inviável para o pequeno investidor, a não ser que ele utilize alavancagem. Mas mesmo assim, ela está mais cara. Então, para ela movimentar, precisa de mais dinheiro. Não é tantos investidores assim que possuem recursos para poder estar operando. Então o que acontece? Ela fica mais volátil, o book dela fica mais vazio. Né? Então, devido a isso, se você comparar com Petrobras, que é um ativo hoje em dia mais barato, né, você visualiza, por ser mais barato, tem mais ações no book, porque ele está mais acessível, tem mais liquidez. Se tem mais ações no book, ele fica menos volátil, ele tende a travar. Então ele dá a porrada, entra o fluxo, sai rompendo, né, os centavos, né, evoluindo sua cotação para cima ou para baixo, e aí depois para. Acalma, fica um tempo calmo, depois movimento. E uma coisa interessante para a gente poder falar em relação às ações, que as ações têm um movimento particular dela. Enquanto o índice, né, por exemplo, que ele vai compor uma carteira, então ele tem que manter, né, o equilíbrio de movimentação em relação a essa carteira, e tem os mecanismos da B3 para poder fazer com que se mantenha essa equivalência, né, através da arbitragem. Então você tem aí, por exemplo, as ações, você pode ter o índice caindo e Petro subindo igual doido. Né? Vai dificultar um pouco do índice cair, mas Petro pode continuar subindo. Então ela tem seus fatos relevantes, né, seus motivos, né, para poder causar uma valorização ou desvalorização. Então isso é importante, porque muitas pessoas acreditam, se o índice está caindo, o Petrobras vai cair também. Não. Se Petro está subindo, o índice vai subir também. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Tem-se uma participação, tem-se um peso em cima nessa movimentação. Mas pelo índice ser uma carteira de ativos, se a grande parte estiver caindo, ele vai cair. Pode estar Petro e Itaú subindo apenas, né, que são as duas, praticamente as duas maiores, né, que você tem. Mas se você tiver o resto das ações todas caindo, o índice vai cair. Né? Então essa participação, nessa relevância, né, na composição é importante para a pessoa compreender, né, que cada ativo possui a sua particularidade de movimentação, mas o índice ele tem que manter, né, essa equiparação, né, esse equilíbrio em relação à participação na carteira de cada ativo. De ação, acho que é mais ou menos isso, né, que a gente vai falar. E essa questão da particularidade, ela é, às vezes até eu acho que ela fica mais evidente quando você vai olhar as small caps. Quando você vai pegar as outras mais baratas, porque aí você realmente vê que cada uma tem um jeito diferente de movimentar. Ela tem uma sazonalidade dela, né? Justamente por conta da empresa, às vezes pela empresa, pelo produto, às vezes pelo principal serviço ou produto da empresa, né? Que tem épocas que vende mais, tem épocas que vende menos, data de balanço, então... Algumas correlacionadas a dólar, por causa de importação, exportação. Exatamente, então elas têm uma particularidade. Então, normalmente com a ação,
o pessoal que acompanha uma carteira, tem uma lista de ativos para eles poderem acompanhar, poder ver se tem oportunidade ou não. Mas normalmente fecha-se numa quantidade X de ativos para poder entender, parar, deixa eu entender como é que esse ativo funciona, como é que ele se comporta, como é que é a relação dele com notícias, com relação a isso. Essa relação, a empresa dessa ação está relacionada, igual o Thiago falou, que é a dólar, a isso. Você vai ter o anúncio do dólar, por exemplo, agora, qual que é a relação com o que vai acontecer, o que vai acontecer com essa ação nessa notícia do dólar. Então, assim, normalmente existe uma especialização da pessoa que vai trabalhar com ações para entender como é aquela ação que está na carteira dela. Não é um simples assim, vou comprar porque está no preço bom e vamos embora. Um fato relevante, né, que é importante para quem, né, se você for operar ações no day trade, né, no swing trade acaba se tornando inevitável. Né, ao longo do curso a gente vai, né, detalhar mais sobre isso, né, essa necessidade de diversificação. Né. Mas uma coisa importante é temporada de balanço. Então, o trader que opera ações, a época que ele ganha mais dinheiro é na época de temporada de balanço. Né, que acontece aí 3 vezes por ano. Que é um movimento ano todo. Porque você tem uma expectativa do mercado, uma expectativa, né, dos fundos, né, dos players institucionais em relação, né, ao resultado dessa empresa. E se ele vem abaixo ou acima da expectativa, ele tem que fazer a manutenção da sua carteira de acordo com essa visão a longo prazo. Então ele está sempre ali posicionado, né, na compra ou na venda, na maioria dos ativos, e vai fazendo os ajustes de acordo com o resultado, os balanços e os fatos relevantes. Às vezes não precisa ser nenhum balanço. Né, pode sair uma medida do governo, né, uma medida provisória, por exemplo, né, uma decisão, né, do governo para determinado setor que vai influenciar para bem, né, para valorizar ou desvalorizar os ativos. Então isso é importante. Mas a época boa, né, para o day trade em ações é época de divulgação. E o bacana é que você tem um calendário, então você sabe quais dias e qual horário, né, que isso não pode ser divulgado durante o pregão, é sempre antes ou depois que o pregão fechar, para você se preparar para aquela ação. Então você vê, né, nos canais de notícia toda a expectativa do mercado em relação ao balanço de determinada empresa. Quero dizer com isso? A Petrobras está com o lucro previsto para ser divulgado, né, nesse trimestre de 10 bilhões. Se vem 5, vem metade, ou seja, vem abaixo do esperado, tende a cair. Não significa que vai cair. Tende a cair. E tende a cair forte. Né, porque você tem um reajuste, né, dos institucionais em relação a essa nova previsão. Porque se veio, vamos supor, estou usando o caso extremo, veio metade do projetado, isso vai impactar, né, futuramente para os próximos balanços. Então, todos os players fazem projeções de, olha, se esse balanço vir assim, o próximo tende a vir assim, o próximo tende a vir assim. Se vem abaixo, opa, peraí, já não vai vir o próximo dessa maneira, então tem que reajustar minha posição. E o capital dele nunca fica parado. Nunca fica parado. E nunca fica parado num lugar ruim. Então, se a expectativa foi muito abaixo, então provavelmente isso não vai conseguir ter uma recuperação mais rápida disso. Para o grande player é mais lucrativo. Ele tira de uma ruim e coloca em uma que está vindo bom. Né? Exatamente. Então ele tira de lá e põe outra. Quer dizer que tirou o capital do país? Não, só mudou a casinha. Né? Então, porque para ele é desvantagem. E isso é importante a gente falar, que é em relação aos fundos ativos. O que são os fundos ativos? É aquele que ele monta ali a operação da maneira que ele achar que tem que montar. Porque você tem os fundos passivos. O fundo passivo, igual eu citei, né, na aula de ações, você tem lá o IBOV, né, que é o benchmark do mercado, você tem o BRX50, que aí compõe outras ações, você tem alguns índices que alguns fundos de investimentos seguem restritamente a composição daquele índice. Então se o mercado está caindo, está subindo, não importa, se vê um balanço ruim ou outro, né, bom, para ele não importa, ele tem que, por regra, por lei, se manter posicionado exatamente igual, né, ao índice que ele está atrelado. O fundo ativo não, o fundo ativo ele pode montar a exposição em Petro, desfazer dela e montar em outro, então vai para a decisão do gestor, que é praticamente o que a gente faz como trader. Né? A decisão é nossa, eu faço, né, o que eu bem entender em relação aos meus investimentos. Então isso é importante, porque essa variação, né, que pode ocorrer, ela vem de fundos ativos, né, que buscam ali ganhar com a valorização, desvalorização, né, das ações, né, posicionamento em relação a dividendos, porque esses fundos têm uma participação muito grande, né, em relação, né, à quantidade de ações em circulação. Né, então, se vem um lucro mais baixo do que o esperado, pode ser que os dividendos, né, que é a outra aula que eu falei, os proventos, também venham mais baixos.
Então, o valor que ele vai receber de proventos futuramente, né, às vezes não compensa para ele manter determinada exposição. E aí ele tira de uma e põe de outra, então ele está sempre girando, isso é importante. Né? E a parte de dividendos, né, de proventos, né, eu acho que é bom a gente levantar aqui a importância de você compreender, né, reforçar o que foi dito na aula, que você só recebe proventos se você estiver posicionado até o dia X. Se você não estiver posicionado até o dia X, vamos supor, você está fazendo um swing trade e está programado o dia X, né, a ação vai passar a ser X dividendos, ok? É a partir do dia 15. Então, no dia 15, ela já passa a ser X dividendos. Você tem que estar posicionado nela do dia 14 para o dia 15. Se você está fazendo um swing trade, entrou dia 7 e saiu dele dia 13, mesmo que você tenha ficado, né, sócio dessa empresa durante esse período, durante o X você não é mais sócio, que é o dia que faz o balanço para ver. O dia 15 é para fazer o balanço de, olha, quem é sócio dessa empresa recebe. Você já não é sócio dela mais, então você não recebe. Né? Então isso é importante para você, né, não ter dúvidas, né, sobre essa questão de X. E o dia X não é o dia que a empresa paga os dividendos. Acontece só o ajuste da cotação do preço em relação ao que ela vai pagar. Aí no calendário da empresa ela divulga que, olha, tal dia vai ser acreditado na conta dos investidores o equivalente ao que ela tem de direito para receber esses proventos. Dessa questão dos proventos e tudo, eu acho que uma coisa que é válida assim, a gente fazer uma observação é que, porque é um negócio muito engraçado você chegar na internet, entrar no YouTube e aí ter lá um vídeo, fique rico recebendo dividendos das ações. Não funciona muito bem assim. Né? Não é qualquer carteira, qualquer capital que vai gerar rendimento que você vai falar assim, nossa, agora sim eu ganhei um rendimento bacana, agora eu ganhei dinheiro. Isso é uma porcentagem que, dependendo do capital que está comprado nessa ação, você vai receber valor irrisório de participação de dividendos. É como se fosse a renda fixa. Se você fosse analisar, a parte de dividendos é como se fosse... Para você ganhar muito dividendo, você tem que ter um investimento muito alto. Para você ganhar muito com a renda fixa, você também tem que ter um investimento muito alto. Só que é tudo proporcional. Então, por exemplo, eu fiquei sabendo do investidor que ganhou na renda fixa 50 mil, ganha 50 mil por mês. Para ele ganhar isso, o valor que ele tem que estar aplicado em renda fixa para ganhar um rendimento de 30, 40, 50 mil reais por mês é muito alto. Muito alto. Para poder receber dividendos também. Então, o valor que você tem que aplicar naquela ação para receber dividendos, um dividendo bom, né, é muito alto. Né, a não ser que ela venha pagar um dividendo extraordinário. Na aula, eu até cito, se não me engano, o BB Seguridade, né, que foi pagar lá bilhões de dividendos. Ela estava pagando, se não me engano, 60% ou 70%, distribuindo 60% ou 70% do seu lucro do período que ela distribuiu. Isso não acontece o tempo inteiro. Né? Mas é lógico, né, a gente tem que compreender que, vou comprar uma ação só para receber dividendo, tem que ficar atento a isso. Por quê? Muitas vezes, como, por exemplo, vou comprar uma ação, a ação vai ficar X dia 15, no meu exemplo, tá? Hoje ela vale 10 reais. Falta uma semana para ela poder pagar, para mim ter direito ao dividendo. Vou comprar essa ação aqui agora para mim ter direito aos dividendos. Aí eu fui lá e comprei 50 mil reais dessa ação. Ok. Comprei 50 mil reais dessa ação, beleza, deu lá 500 ações. Né? Ok. Né? Eu tenho 500 ações. Aí a empresa divulga que ela vai pagar 3 reais, né, por ação, né, de dividendos. Ou seja, você vai receber aí R$1.500 de dividendos. Essa ação, até o dia X, ela começa a cair e perde 10% do seu valor. Os seus 50 mil reais, né, você perde 5 mil em uma semana. Você vai receber 1.500 de dividendos. Ou seja, você está negativo ainda. Valeu a pena. Não valeu a pena. Então não é bem assim. Né? Muitas pessoas acreditam, vai ficar X, eu vou comprar. Dependendo da desvalorização e dependendo do tanto que ela vai pagar, não vale a pena, né? Porque você ainda fica negativo. E aí você vai ter que esperar uma retomada do ativo para voltar a ficar positivo. Né? Sempre tem antes de falar, deixa eu reduzir um pouco o negócio aqui, porque acho que estourando o áudio. Acho que essa questão não só dos dividendos em si, mas relacionado aos eventos das ações, você fala de os agrupamentos. São eventos que vão acontecendo que normalmente a matéria que você vê no jornal, né, que fala assim, nossa, a ação explodiu 100%, 150% do hoje. Às vezes não foi nem essa questão da negociação em si, foi um evento que aconteceu na ação
que fez essa mudança de preço. Mas ela não valorizou. Mas ela não valorizou. Né? Então, só que a matéria não fala. A matéria só fala que, nossa, a ação passou de R$1 para 10 a ser negociada a R$10. Aí a pessoa fala assim, nossa, então... Quem estava nela ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro demais. Então, não. Não funciona desse jeito. Exato. Então, agora que você está aprendendo esses eventos, o que acontece, a particularidade de cada um deles, você já pode ficar mais ligado no que está acontecendo. Né? Pode ver... Começa a ter um discernimento. O tipo de manobra que é feita também para poder fazer essa chamada de novos investidores. Olha, 2.000%. A gente vai falar sobre esse negócio na parte de opção, que é o que eu acho que normalmente mais acontece, esse... Nossa, ativo valoriza 2.000%. Trader ganha 2.000% em um dia, com qual de fulano? Com alguma coisa. Então, assim... cuidado com essa questão da notícia, porque você vê que o mercado ele trabalha especulação, negociação. Então, se eu consigo convencer alguém a comprar de mim por esse preço, porque eu simplesmente mostrei para ele que é legal, eu tenho um motivo por trás de estar tentando fazer tentando convencer ele de fazer essa compra. Então, essa negociação, ela sempre tem um motivo, né? Sempre tem uma razão. E a razão varia conforme o player, varia conforme porque geralmente quando sai... Vamos usar um exemplo prático de opção. Né? Fulano ganhou R$50 mil com as opções de Itaú. Né? Ok. Por causa do call do analista X da corretora X. Aí ok. Então qual é o motivo da chamada? O motivo da chamada vem abrir conta na minha corretora, os meus profissionais que tem aqui para cuidar de você, né, são capacitados. Olha só, está fazendo um investidor ganhar R$50 mil em opções, né, ele comprou a opção de Itaú. Quando você entra na opção de Itaú, não tem liquidez. Não tem como você ganhar dinheiro ali. Traduzindo, você vai... tem um book, né? O book você pega de Petrobras, tem lá 500 mil opções, 400 mil opções, e 1.000 negócios, 900 negócios. Você pega um book desse, pega uma quantidade de negócios tem 5 negócios por dia. 5 negócios por dia. O book volume financeiro... Ninguém. R$30 mil no dia, R$10 mil no dia. Então... assim, não tem como. Então, vamos colocar, não tem liquidez, não tem negócio ali. Né? Por mais que você, às vezes, compre uma opção de Itaú visualizando uma alta, né, da ação, por exemplo, você pode até conseguir comprar. Você vai sair. Você não consegue sair. É raro, né, as séries, né, das opções, os vencimentos das opções, que Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e outras ações têm liquidez. Geralmente é Petro e Vale. Né? Lógico, a gente tem que acompanhar Itaú, Bradesco, e geralmente dá uma oportunidade que você consegue aproveitar. Isso não significa que não dê para ganhar dinheiro com essas outras opções. Dá sim. Só que é eventual e depende muito da disposição do risco que você está disposto a fazer na operação. Eu costumo falar assim, se eu tenho uma opção em Petro ou Vale que está me dando uma sinalização que pode me dar um lucro interessante, e eu tenho uma segurança de conseguir saber, eu posso não sair do meu exato preço, mas vai ser ali pertinho. Né? Agora, se eu tenho essa mesma operação numa opção que me dá uma segurança maior, para que eu vou arriscar? Entrar na outra opção de um Itaú, por exemplo, que o book é vaziaço, não sei se eu vou conseguir sair no preço. Nem entrar direito. E eu vou pagar mais caro ainda nessa opção. A opção normalmente elas são mais caras. Né? Então, dá para ganhar dinheiro? Dá, mas você conta nos dedos quem consegue aproveitar. Né? Porque não tem liquidez. Mesmo porque ninguém acompanha. Porque se acompanhar, é uma questão lógica. Se acompanha, negocia. É um fato. Se existe acompanhamento daquela opção, ele é mais negociado. Se não tem negociação, significa que ninguém acompanha aquele negócio. Né? Então, assim, óbvio que não estou generalizando, mas sempre tem alguém que está acompanhando e tem até na carteira e tudo. Mas se colocar como um todo, comparar com a Petrobras... o grande investidor. Na aula de liquidez e volatilidade, né, foi o que a gente falou, eu falei na parte de ações. Quem faz o preço movimentar é um institucional. Ele tem que estar atuando ali. Porque se não tiver liquidez ali, se naquele ativo não tem liquidez, um institucional não entra, porque o dinheiro dele é muito grande, né, para poder ser negociado naquele ativo, naquela opção. Então ele não entra, né, porque ele não consegue, principalmente na opção, porque se ele comprar e não conseguir sair, vai virar pó, o dinheiro dele, né, e vai perder tudo. Então ele não vai fazer investimento sem conhecimento. Né? Rolagem. Então o importante de falar sobre a parte da opção é justamente as mais acompanhadas é Petro e Vale,
né? São as mais usuais, né? Tanto a call, tanto a put, né? E você saber lidar, né, e compreender, né, como é que funciona as ações, não é difícil. Não, é muito Não é difícil, simples. é muito tranquilo. Muito simples. É só a nomenclatura que às vezes assusta. A Né? nomenclatura assusta e os detalhes, né? Por exemplo, o strike, o que é o strike. Mas é besta. Né? O strike É só guardar só. O strike é o alvo que você planeja para a valorização da ação. É o valor da execução dela. Então, assim, aí vai a operação com opção, porque você compra. Mas você compra um direito de comprar ou de vender uma ação. Não se aí, apega, então, às vezes, isso aí não se apega ao termo, se apega à funcionalidade. Né? Então, por exemplo, se eu estou comprando Petrobras, se eu estou visualizando que Petrobras pode chegar a valer, ela está valendo hoje R$20, ela pode valer R$23 nos próximos dias ou nas próximas semanas antes do vencimento. Né? Eu vou buscar uma opção com strike que é R$23, por valor que eu estou planejando. Então ele seria o alvo para você realizar sua operação e fazer aí, se for, né, só alternativa, fazer a execução da opção, né? O exercício da opção. E assim, o que eu falo é muito simples. Você compra a opção, você gastou um dinheiro para comprar essa opção. Esse aqui é o prêmio. O sinal, né, que você está dando. O sinal que você está dando. Quando você for no dia do exercício, se quiser comprar as ações, falando uma call, se quiser comprar as ações, você vai dar ordem de compra, exercendo o seu direito de comprar essas ações. Ligar na corretora, só por lá. Você vai pegar o seu capital que está na corretora e vai comprar as ações que você tem direito, porque você tem as opções. Isso. O capital que você comprou essas opções vai embora. Ele não existe, porque ele é o prêmio. Então, você utilizou para comprar as opções, não as ações. Então, você comprou as ações, pronto. Onde é que está a lucratividade nisso? A diferença do que você vai comprar, você comprou a ação, você vai vender ela depois, aí você vai ter um lucro, né? Você vai comprar mais barato, óbvio. Então, né, se você quiser ter lucro, né? Se você quiser ter prejuízo, você compra mais caro. Então, você compra mais barato, comprou mais barato, vendeu mais caro. Teve um lucro aqui. Esse lucro menos aquele que você gastou com a opção e menos o custo. Pronto, você tem o líquido da operação, do exercício da opção. Sim. Então, é simples, não tem não é difícil. Só que, né, tem esse estigma, né, de que a opção é difícil demais e tudo, ou então vai na loucura da porcentagem de 2.000%, 3.000%, 4.000%. A melhor maneira, eu acho, que da pessoa, né, de você que está ouvindo, né, compreender como é que a opção é muito simples. Pegar 100 opções baratinho, a opção que está valendo um pouquinho lá, 20 centavos, 30 centavos, né, compra 100 opções, vai dar R$3, uma opção a R$30, uma opção a 30 centavos, né? Compra 100 opções só para você poder ver, né, como é que é. Você vai comprar, se ela desvalorizar, você vai ver o tanto que você vai perder, se ela valorizar, você vai ver o tanto que você vai perder. Se você for fazer uma operação a seco, é aquilo ali. Então você entra, ganha na valorização, é um stop normal, como se você estivesse operando índice, dólar, ação, opção, se você estiver operando a seco. Se você quiser fazer o exercício, ok? Aí vai depender do dia do vencimento, o preço que tiver Petrobras para você, né, fazer ou não. É uma opção, né, uma alternativa do investidor exercer ou não o seu direito. Se você não exercer, você perde o dinheiro que você comprou. Né? Se você exercer, você tem que ter o valor correspondente à quantidade de ações de opções que você comprou. Ou seja, se eu comprei 100 opções, no dia do exercício, eu tenho que ter o dinheiro equivalente para comprar 100 ações. Né? Então eu vou estar lá posicionado. Muito bom falar disso, que me lembrou o negócio das ações também. Fracionário jamais. Fracionário jamais. Mercado jamais fracionário. Não jamais, mercado fracionário. Na aula eu até sinto. No redondo, na aula de ações eu até sinto isso, né, para a pessoa, assim que a gente começar a falar de plataforma. A gente falou de plataforma, mas na introdução não vejo necessidade de contratar a plataforma ainda, né? Então, não é nem para acompanhar o mercado, porque senão você começa a criar viés na sua cabeça em relação ao que pode acontecer. Quando a gente chegar nas aulas pertinentes, as partes operacionais em si, né, você vai ver o seguinte: a gente vai abrir o book, né, das ações do mercado fracionário. Não tem liquidez. Não tem liquidez nenhuma. Então é horrível para você negociar. Ou você tem condição de comprar o lote, né, o lote padrão de 100 ações, ou não mexe com a ação. Né? Aí você mexe com a opção, você tem uma alternativa de Petro e Vale que é mais barato, ou você trabalha de outra forma. Que né? serve um dos motivos justamente para isso, você aproveitar o movimento da ação comprando opção. Então você não precisa comprar uma ação, não precisa comprar uma ação de R$30, você compra uma opção de 30 centavos, Exato. 10 centavos. Então essa propicia isso.
E óbvio, só que assim, a opção é um vasto mundo, porque só se você analisar que existe o direito de comprar ou de vender uma ação, e você pode comprar ou vender a opção. Então, só nessa lógica, você já pode entender, né, perceber que existe um universo de tipo de operação que você pode realizar com opções, né, que são as operações estruturadas. Só que aí já é outra coisa, já é uma coisa um pouco mais complexa, que exige como o próprio nome diz, uma estrutura desenhada. Você tem que ter um programa específico para poder fazer essa operação. Você faz na mão, mas né, vai ter aula específica. Né? Um exemplo prático de exercício, né, de opção, né, para você compreender se ainda está na dúvida, para o exercício em si, vamos pensar o seguinte: a ação hoje, Petrobras, está valendo R$20. Né? E aí você vê um potencial de valorização de Petrobras para R$23. Ok, então ela pode se valorizar nas próximas semanas, antes do vencimento, né, da opção, que ela pode valer R$23. Aí você vai analisar lá, pegar a listagem de opções, ver a que está com strike hoje, né, que ela tá valendo, que a ação está valendo 20, que está com strike hoje valendo R$23. Ok. Aí essa opção está valendo 30 centavos. Aí você vai lá e vai comprar 10 mil reais dessa opção, né, fazer um trade nela. Ou seja, isso é o sinal do seu contrato, do seu negócio, por o dia do vencimento, para mostrar que você tem interesse em exercer. Ok. Você vai pegar seus 10 mil reais, comprar lá, né, suas opções a 30 centavos. Ok. Vamos colocar aí que deu 3 mil opções. Ok? Você foi lá e comprou e deu 3 mil opções. No dia do exercício... Opções, compra, né? Call. Porque a ação vai sair de 20 e vai para R$23, né? No dia do exercício, a ação está valendo R$25, ou seja, passou do preço do strike. Isso é muito bom para a pessoa. Por quê? Né? Ela tem o direito de comprar a ação a R$23. Se ela for exercer, ela vai comprar a ação a R$23, é o preço. Então ela vai ganhar na valorização dos R$23, que é o direito que ela tem, e a ação já está 25, ela já pode vender imediatamente. Por quê? Ela tem o direito de comprar a ação a R$23. Ela vai ligar na corretora e falar, quero exercer. Só que ela tem que ter 3 mil reais, 3 mil ações, vezes a cotação na época. Então já não é os 10 mil reais dela mais, ela tem que ter mais dinheiro ainda para ganhar nesse exercício. Ela vai exercer, ela vai estar comprada em Petrobras a R$23. No dia do exercício, ela já está ganhando a valorização dos 23 até os 25. E cabe a ela querer realizar ali no mesmo momento o seu lucro ou querer ver se ela evolui mais. Então essa importância, né, de identificar esse exemplo do exercício, né, ele é legal porque muitas vezes a Petro já passou do preço do strike, né, e aí você pode fazer o exercício e você não precisa nem ter o dinheiro em conta. Por quê? Você já está com a opção, você vai fazer exercício. Só vai debitar da sua conta em D+3, depois de 3 dias. Só que se você comprou ali e já vendeu no mesmo dia, você fez um day trade. Só vai cair na sua conta o lucro. Você não precisa desembolsar, né, esse valor. Isso é importante. Nas aulas pertinentes a gente vai aprofundar mais nesses exemplos, mas só para você ver que... Nem mexe, esquece mercado. É só para você ver que tem a importância dessas aulas, né, do módulo essencial, dessa introdução. Entender o que é o produto. Entender o que existe, os mecanismos que existem, como é que funciona. Né? Não precisa criar-se uma fobia de tipo, não, mas como que é que eu faço? Colocar a mão na massa, vai chegar o momento ainda para você aprender realmente como é que faz isso, faz aquilo, como é que entra, como é que sai, como é que analisa e tudo mais. Todo esse montante, todo esse resumo da teoria nesse momento é para você entender, né, que tem esses mecanismos, né, as possibilidades, qual que é bom, qual que é ruim, os prós e contras de cada um, as maneiras de operar, para na hora que chegar na parte prática você já está dominando pelo menos a teoria. Não precisa ter que preocupar, né? E para não esquecer do dia do vencimento também, né? Normalmente o pessoal começa a operar opções de contrato futuro, normalmente esquece o dia do vencimento. Você está fazendo swing trade, está operando, aí swing trade com day trade, tá ali, aí o contrato vence, nossa, eu estou posicionado, vai ver, já era. Exato. Venceu, não serve mais. Que é o caso dos futuros, né? O dólar, índice, já commodity também, tem todos com vencimento. A opção também tem vencimento também. E dólar e índice, né, os mais conhecidos do trading do varejo no Brasil, né? Tanto o dólar quanto cheio quanto mini. Principalmente os minis. Principalmente os minis por conta do custo, né? Muito barato. E da acessibilidade também, né? Hoje a margem acho que tem 25 centavos. Não, a margem?
de 15 a 50, de 15 a 80 reais, dependendo da corretora. Muito baixo, muito barato para poder fazer. É tipo assim, com 15 reais você movimenta 18 mil reais. Então, isso é o grande. É o estágio onde todo mundo para. Né? Ou a pessoa conheceu a bolsa por ação, ou por opção, ou até direto pelo próprio dólar e índice, mas sempre vão parar no dólar ou no índice. Né? Esquece a ação, esquece a opção, esquece qualquer outra coisa e aí foca só no dólar ou no índice. E não nos dois, normalmente foca só em um. Pega ou o dólar ou só o índice e enfia a cara nele e fica levanta a bandeira, né? No outro off a gente citou um pouquinho, mas eu acho que esse off que é o legal de aprofundar nesse tema, porque a pessoa vai lá e levanta a bandeira de tipo, sou trader de índice, sou trader de dólar, sou trader de não sei o que, sou trader... Com tanto produto, com tanta disponibilidade, trade é investimento. Você vai, né, qual que é a máxima de investir? Né, a regra máxima, não colocar todo o seu dinheiro numa cesta só. Porque se der errado ali, você está totalmente exposto ali. Né? Então qual que é a importância? Você diversificar. Lógico, você vai ter, né, vai ficar um pouco redundante do que a gente falou no último off, mas você vai ter os seus ativos preferenciais. Mas você levantar a bandeira e querer operar só determinado ativo é prejudicial. Porque se você quer operar só índice, vai ter momentos do índice que, dependendo como é que tiver a sua movimentação, ele vai passar semanas sem sair do lugar. E isso fica ruim. Aí você fica ali, né, exposto àquele ativo, ou você vai fazer operações ruins, né, ou você não vai fazer nada. Enquanto o restante do mercado está movimentando. Isso né? acontece, a mesma coisa pro dólar. Isso acontece nas opções. Né? Como, por exemplo, aqui a gente só opera praticamente a opção de Petro e Vale. Não é que não opera as outras, mas o que dá trade normalmente é Petro e Vale. E normalmente quando Petrobras, como eu falei, ela tende a ficar às vezes um tempo travada, parada, numa faixa de preço que não evolui ali, aí as opções tanto call quanto put não perdem o interesse. O mercado não tem interesse porque o mercado não vai para lugar nenhum, não está direcionado a lugar nenhum. E qual que é o problema? O problema é que se eu tenho Petro e Vale para operar a opção, se Petrobras para, o que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que focar só em Vale. E aí, Vale também está congestionada, está parada. Não tá na mesma congestão de Petro, por exemplo. E aí, o que você faz? Então, no caso, eu não opero. Se ficar um mês parado... Se seu foco é opção, vai vir uns 3 vencimentos ruins e aí? E você não faz nada. Porque os vencimentos ruins que a gente fala é quando a nova série de opções que entra em vigor, ela já entra com um sobrepreço, ela já entra com um preço muito alto. Né? Então, às vezes, não compensa você entrar num trade desse, porque o custo da opção não está valendo a pena. A liquidez diminui. Então, não compensa. Aí, o que você vai fazer? Você não vai operar mais? Você vai ficar... deixa de lado, vou para a praia. Não, você precisa virar capital, né? Você precisa produzir dinheiro. Então, o que você faz? Aí você vai para outro produto. Aí também, aí você vai operar dólares, tem um índice. Que é a mesma coisa. Nós vamos demonstrar, né, nas aulas como você equivaler o seu risco no day trade, né, para você operar qualquer ativo. Né? Então, você vai ter que fazer mais uma gestão em relação à análise, né, do contexto do ativo em si. Mas, por exemplo, eu opero índice, opero dólar, operação no day trade. Ok. Né? Se eu tomar um stop no índice, vamos colocar um exemplo. Se eu tomar um stop de R$500 no índice, se eu for fazer uma operação no dólar, é os mesmos R$500. Se eu for fazer uma operação em ação, é os mesmos R$500. Né? Então o risco é o mesmo. Eu só quero que algum dos ativos me demonstre possibilidade de movimentar, de valorizar ou desvalorizar para me ganhar. Né? Então eu vou preferir operar quem está movimentando. O meu risco é o mesmo. Então é indiferente eu ficar levantando a bandeira de falar assim, prefiro índice, prefiro dólar. Né? Não, só opero índice, só opero dólar. Eu posso preferir, igual eu prefiro operar índice porque ele se movimenta mais e ele dá mais oportunidades. Minhas melhores operações, minhas operações têm mais qualidade, é no dólar. No dólar, com menos operações, eu faço o equivalente ao financeiro do índice. No índice, com mais operações, eu faço o equivalente do dólar. Então, no dólar, as operações são melhores. Mas por quê? Eu faço um trade aqui no índice, outro lá e tal, faço, vamos supor, uns 3, 4 trades no índice. Estou com lucro. Eu pego o lucro que eu ganhei no índice e vou lá e vou para o dólar. Como eu estou usando o lucro, não é teoricamente o meu patrimônio em si, estou usando o que o mercado me deu, né? Na hora que você vai fazer sua operação, né, você vai mais tranquilo, né, às vezes.
né? Você vai sem um peso tão grande assim de, pô, se eu perder aqui eu vou ficar negativo. Não, se eu perder eu vou ficar menos positivo. Né? E se eu ganhar, eu vou ganhar mais. Né? Então acaba que tem mais qualidade. Né? Acaba que você, por exemplo, eu estou ali operando o índice tá maluco e tal, você está pegando, fazendo os trades, pegou ali R$ 1.000 no índice. Pô, R$ 1.000, se cada stop meu é 500, eu ganhei 2 oportunidades. Eu vou pegar uma dessas, né, porque não vai ser o último trade que eu vou fazer na vida, eu vou continuar operando, porque senão eu vou falar assim, ganhei 1.000, vou parar. Né, vou ficar com medo de perder. Então você não opera mais. Né, então, por exemplo, toda vez que eu ganho lucro, já penso em quantas oportunidades eu ganhei. Então eu ganhei 2 oportunidades. Vou pegar uma e vou no dólar. Como eu não estou acompanhando ali o dólar, estou acompanhando o dólar, né, mas não estou operando ele o tempo inteiro, não estou exposto nele o tempo inteiro, na hora que eu vou pegar esses R$ 500, eu vou escolher o melhor momento do dólar. Então eu pego esses 500 e posso potencializar ele ganhando mais dinheiro com a movimentação do dólar. Se eu perder, ok, é menos 500, é um stop como qualquer outro, ok. E vice-versa. Posso estar operando dólar, fiz uma operação no dólar de R$ 2.000, de R$ 10.000 e vou pegar uma parte desse lucro e vou fazer uma operação no índice se eu ver ali que ele está me gerando oportunidades. O trader opera oportunidades. Ele aproveita oportunidades, independente do ativo. Isso é importante para você compreender, para não ficar levantando bandeira, né, em relação só opero isso porque eu sou trader de dólar, porque eu sou trader de índice, nem nada disso. Trader opera oportunidades. Ele vai priorizar os ativos que estão movimentando. É ali que ele vai ganhar dinheiro, porque se o ativo não movimenta, se o ativo está, né, sem variação, né, sem volatilidade, a chance dele ganhar dinheiro é muito baixa. Porque o ativo não se movimenta, não movimenta pouco. Para ele ganhar com pouca movimentação, o que ele tem que fazer? Botar muito mais dinheiro, se expor mais, dar uma alavancada maior, né, para ele ganhar com essa variação. Só uma outra observação a respeito desse, peguei o lucro do índice e coloquei no dólar, isso é um planejamento, existe uma gestão por trás disso. Não significa que você vai pegar lucro de uma operação e já jogar no outro produto, pegar lucro de um jogar no outro assim, a revelia, não. É tudo feito com gestão, tudo feito com um motivo, uma razão, quando e por que está fazendo aquilo. Toda essa gestão financeira, dessa distribuição de capital para perfil, para tipo de operação, para prazo, sobrevivência, tudo isso vocês vão ver agora nessa parte de gestão financeira. Né, que é a sequência de aulas que você vai ver agora, é justamente sobre isso. Então, existe um motivo e você vai aprender como fazer essa distribuição, e eu acho que o mais importante de tudo como seguir com esse planejamento. Né, porque não adianta nada, você senta um dia, assiste a aula, você entende, nossa, eu tenho que realmente fazer isso aqui, e beleza. E define, posso perder só isso, vou operar isso desse jeito, cada stop vai ser desse jeito, vou alocar tanto no day trade, ou nisso, naquilo, ou vai ser só um, vai ser só outro, beleza, define o planejamento. E na hora do dia a dia, não adianta nada. Né? O planejamento ficou lá no papel. O planejamento ficou no papel lá na gaveta. Né? Então não adianta você montar um plano de negócio para abrir uma empresa, mas quer saber, eu vou abrir aqui, levantar as portas e conforme vou tocando conforme a maré. Coloca o barquinho no mar e pra onde ele quiser me levar, ele vai ter capital no começo do mês para poder pagar os funcionários? Não sei. Vamos ver. Se vender, tem. Se não tem, é do jeito. Não funciona desse jeito. Né? Então, e o trade é exatamente assim. Tudo é com planejamento. Cada ação ela é permitida pelo capital, vamos colocar assim, né? Você pode fazer aquilo se o seu capital deixar. Você pode fazer essa operação se o seu capital deixar. Tá tendo uma oportunidade muito boa de uma operação aqui e tal, só que para poder fazer essa operação eu vou ter que colocar um limite de perda maior para poder fazer ela. Seu capital permite fazer isso? Não, então você não faz. Então, não tem um controle sobre isso. A gente vai falar nesse off ainda sobre os pilares, que a gente aprofunda, né, ao longo, né, das aulas, da sequência das aulas. Né? Mas se a gente fosse para resumir os 3 principais produtos aí, né, de futuros, né, ações, índice, dólar, índice e agrícola, né, seria definir a compreensão. Tá? Índice é mais um ativo é mais tratado como um ativo de investimento, porque ele reflete, né, o índice futuro, ele reflete uma carteira de ações, né, ele reflete o Ibovespa embutido de juros, para você ter uma perspectiva de quanto que ele vai valer aí até o seu vencimento, ok? Dólar é um ativo de necessidade, tem pessoas que fazem investimento? Tem, né, para buscar valorização, desvalorização da moeda? Tem, mas o dólar é mais um ativo de necessidade,
porque você tem empresas importadoras, exportadoras, você tem tesouraria dos bancos por causa dos produtos do banco, né, fazendo hedge e tudo mais, né, vindo no dólar atuar. Então ele não é tanto um ativo de investimento para se a economia melhorar, as ações melhorarem e aí tende a valorizar. Não. Né? Então você tem ali uma composição de necessidade das empresas estarem, né, dos institucionais estarem negociando o dólar. Então o dólar é um ativo de necessidade, o índice é um ativo de investimento, né? E agrícolas é um ativo sazonal, né? É um ativo para investimento mais a longo prazo. Você pode fazer curto? Pode. Tem que tomar cuidado com a liquidez, né, dos agrícolas. Né? Foi uma aula que você fez, né? Os mais usuais é boi e milho. Né, são os mais usuais que tem mais liquidez. Café é um pouco, né, tem, né, dependendo da época, né, da sazonalidade, né, também tem. Então é importante compreender. Né, esse isso, principalmente, né, no caso a gente falou das ações, que é importante você entender qual que é a ação que você está operando para conhecer essa ação. O do agronegócio, sem conhecer, praticamente, não dizer impossível, é uma palavra muito forte, mas é muito difícil. Por quê? Porque cada um deles tem uma sazonalidade específica. No caso, milho tem safra, café tem safra, o boi tem a sazonalidade também de qual que é o período bom, qual que é o período ruim, qual período está vendendo mais, vendendo menos. Ativos que, quando eles entram em tendência na sua movimentação, tendência de alto valorizar ou tendência de baixo desvalorizar, ficam meses se valorizando. Então não adianta, tipo assim, tá subindo, eu tô vendo análise que pode cair. Se tá na sazonalidade de alta, de valorização, ele vai subir, não tem nada que vai respeitar. A Rússia não está comprando mais carne brasileira. Aí o que vai acontecer com o preço da roupa? Só que essa decisão da Rússia, por exemplo, fazer isso, não é uma decisão que semana que vem mudamos. Não é assim. Então no próximo ano não vai ter exportação para lá. Qual é o impacto disso na produção? Qual é o impacto disso no agronegócio? Exato. Então o produto ele vai sofrer por essa decisão por um longo tempo. Pode, né? Não é que vai. Pode sofrer por um longo tempo. Gripe, né? Gripe bovina, gripe aviária, essas coisas que acabam influenciando. Porque o Thiago falou a questão do dólar, do índice, né? Os commodities, eles são muito utilizados, eles são mais utilizados, muito utilizados. Pelo produtor, né? Pelo produtor, para fazer hedge. Então, assim, ele faz o controle do preço dele, por exemplo, ele compra um produto agora e já meio que controla qual que é o lucro que ele vai ter na hora de vender ou na hora de vender essa produção que está saindo com um contrato futuro. Isso. Então ele já sabe que se eu vou vender lá tanto, então eu já vou me posicionar no contrato futuro. Caso aconteça alguma coisa até lá, eu estou meio que resguardado pela posição que eu estou no contrato futuro. Né? Então existe esse hedge que é feito e praticamente são muitos, uma porcentagem muito alta de produtor, seja indústria, grande indústria, seja produtor rural, individual, né, que faz esse hedge. Se ele faz exportação, se é um produtor que faz exportação, ele pode fazer o hedge no próprio produto do agronegócio, né, no boi, no milho, no café e tal, e ainda tem que fazer no dólar. Ainda tem que travar no dólar, porque se o dólar subir e ele é o importador, né, a dívida dele pode aumentar muito. Ele faz o controle do produto, porque como ele vai vender em dólar, então ele já faz o controle do preço que ele vai vender em dólar através do dólar. Só que ele faz também, junto com o dólar, ele faz o hedge através do contrato futuro do produto. Para travar o preço do produto e a cotação dele. Quanto que ele está valendo em dólar. Você vê que são operações bem diferentes, né, do motivo mais comum que é o da ação, né? A ação, comprar porque a empresa é boa, porque está valorizando, porque está tendo fluxo de compra, está tendo fluxo de venda, então são muito diferentes. O principal, na minha opinião, é assim, dá para ganhar, né, com a valorização e desvalorização desses ativos com as análises que nós vamos mostrar? Sim. Você precisa entender sobre a sazonalidade do boi, do café, do milho? É bom. E rapidinho você consegue dar uma analisada, né, dar uma pesquisada para poder compreender sobre esses temas. Né? Só que o que acontece? Quando você entra para analisar o direcionamento de preço, você já está vendo, olha, o boi está em tendência de baixa. Então, tipo assim, eu preciso entender a sazonalidade, até quando que vai, pode variar. Só que você está em tendência de baixa, não vai comprar. Você tem que esperar ele virar para uma tendência de alta para poder negociar na compra. Então, pelas análises, né, que a gente citou, análise gráfica, por exemplo, você consegue ver o direcionamento do preço e atuar em cima para poder ganhar com a valorização ou desvalorização desses ativos. É o principal. Para você operar. A sazonalidade é um complemento
necessário, entre aspas, mas só para você ficar mais por dentro. Pra você negociar commodity, você não precisa ser produtor rural, vamos dizer assim. Você com análise técnica. Porque a questão da análise técnica, análise de fluxo, né? A análise de fluxo, análise gráfica, né? Ela serve para tudo. Tudo, né? Que tem oferta e demanda, você consegue analisar. Então, assim, tudo. É tudo. Então, uma informação a mais de um produto que tem uma particularidade específica, que pode ter um peso grande nessa movimentação do preço, é importante saber isso? Ajuda muito. Né, mas não muda o fato da análise gráfica e análise de fluxo poder ser aplicada nesse mesmo produto, assim como pode ser aplicado em qualquer um outro e fazer operações nele da mesma forma como em qualquer outro. Né? Você tendo o book e tendo como mensurar como é que está sendo a agressão daquele book, acabou. E nas aulas você vê que cada commodity tem um valor de ticket diferente, tem uma data de vencimento diferente, tem uma série, as séries são diferentes. Então, essa informação que você pega nessas aulas iniciais agora que são essa base que você vai utilizar depois para operacionalizar isso. Né? Você não vai conseguir operar, seja boi, milho, seja mais o índice dólar, lá depois, lá na frente, sem você saber qual que é o vencimento do índice. Aquela é uma analogia boa, né? Por exemplo, quero me formar em economista. E aí eu vou entrar na graduação de economia e tal. E aí quando você entra na faculdade, você acha que desde o primeiro período você vai ver já sobre economia e, né, bombar sobre análise, já sabendo o que está acontecendo. Primeiro, segundo período, você vai ver história da economia, história da economia, história daquilo. A maioria dos cursos é isso, né? História disso, porquê daquilo e tal. Você vê, porra, que saco, velho. Pra que eu tenho que ver isso? Pra você entender como é que funcionam as coisas, né? Como é que as coisas foram criadas. Teve um propósito. Então você precisa entender essa teoria, por mais básica que ela seja, por mais que boa parte dessa teoria, no lado funcional, no lado operacional, ela pouco importa, né? Então, por exemplo, o tanto que o índice movimenta de 5 pontos. Isso se torna instintivo depois, tipo assim, se torna tão banal depois, né, que você nem percebe. Tipo assim, você está negociando ali, você só vai mensurar o preço, a cotação, para poder visualizar seu lucro. Agora, isso torna-se imperceptível depois, né? E é justamente isso. Por quê? Só que você já sabe. Porque antes que era muito difícil de ser compreendido, a partir do momento que você coloca a mão na massa e começa a fazer, você vê que é a coisa mais simples do mundo. Né? Só que eu ainda acho que a história ainda é um pouco mais... né? É bom, mas... É bom saber, mas na prática, não colocar assim, não vai ajudar muito. Então, já essas informações, elas não são tão assim... Elas são funcionais. Elas são funcionais. São informações que você precisa para poder operar, vamos colocar assim, né? Você precisa saber qual é o contrato do índice para você poder chegar lá e fazer uma compra. Um exemplo de uma aula foi dólar, foi aqui, não sei se foi eu ou se foi você que fez, acho que fui eu que falei sobre ela. Como é que funciona o envio de uma ordem para a bolsa? Sim. Ela sai de você, passa pela corretora ou passa pelo servidor da plataforma, sai pela corretora, passa pelo gerenciamento de risco da corretora, vai para a B3 recebe aquela informação, volta e dura milissegundos. Qual é a importância disso? Você precisa saber. Por quê? Por exemplo, quando a gente falou sobre erros, você conseguir mensurar, né, onde é que pode ser o erro para você não cair, por exemplo, na verdade dos outros. Porque se você não sabe como é que funciona o mecanismo de envio de uma ordem, se a corretora virar para você e falar assim, não, o problema foi com a sua internet, você vai cair igual um bobo. Vai achar e falar assim, pior que é mesmo. Se você entende, você tem argumento para rebater. Você consegue identificar, por exemplo, na sua plataforma, toda a ordem que é executada, ela tem um histórico do que aconteceu com ela. Você consegue olhar aquilo ali e falar assim, olha, o problema foi aqui mesmo ou não? O problema foi no meio do caminho. O problema foi no meio do caminho, então tem como recorrer. O tipo da ordem que você colocou. O tipo da ordem. Porque a plataforma de negociação, ela não é algo bonitinho e assim, olha, intuitivo. Olha, clique aqui para fazer uma compra. Aperte tanto para poder colocar uma ordem. Cuidado, se você fizer isso, vai acontecer isso. Cuidado que essa ordem é assim, assim. Não é assim não. Tá lá, já parte do princípio que você já sabe. Você já sabe tudo. Então, todas as informações, a gente fala que assim, fica algo meio que um pouco banal depois, mas depois você já sabe, né? Sim. Porque até aquela dificuldade que a gente falou antes, né? De
de ter que explicar algumas coisas que para a gente já tá tão no piloto automático que a gente tem que parar para tentar relembrar como que é o caminho específico de cada informação, de cada coisinha, porque depois que você já está na prática, já está operando, já faz parte do seu dia a dia, já são coisas que você já sabe, já está dentro, né? Então você não precisa parar para tentar entender como é que funciona o que é uma ordem stop e uma ordem start, né? Que você está colocando na hora de operar. Então já vai. Então, só que isso já vai para quem já está, né? Agora, para quem está começando, é extremamente importante saber cada uma dessas coisas, porque isso ou pode dar um prejuízo gigantesco, né? Ou pode ter inviabilizado a ordem, operacional, né, que a gente falou, né? a diferença de ordem stop para ordem stop limitada. Né? Tem gente que não sabe. Tem gente que está operando há anos no mercado e não sabe. O lote, você vê erro de lote, né? A pessoa está querendo operar, vai operar uma quantidade, ela coloca uma quantidade 10 vezes, 15 vezes maior na hora de comprar e manda uma ordem gigantesca no mercado. Sem ter noção de Sem... liquidez, tipo assim, vou operar agora, eu opero com 1000 ações, é o que esse ativo comporta, eu vou mandar 20 mil aqui porque eu estou vendo a oportunidade, não tem liquidez. Né? Então tem gente que não sabe, então, isso é importante. Você fazer uma análise rápida do que você já viu até agora no curso. Até agora você já viu, você já tem a capacidade de fazer uma análise de um ativo, de um produto, para tentar entender se ele tem liquidez para, por exemplo, suportar uma compra que você faria. Sim. Né? Treinando, né? O trade mental. Nossa, eu faria uma compra aqui de, não sei, 50 mil ações nesse ponto aqui. Você já tem condição de interpretar, olhar para o book... Não dá mais não, essa ação não tem liquidez. Olhar para o book e falar, se eu fizer isso, eu vou empurrar o preço lá para cima, eu não vou conseguir sair, se eu sair vou acabar tendo prejuízo. Né? Então, só com o que você já viu no curso até agora, você já consegue fazer essa interpretação, fazer essa análise. Essa seleção, né, do que é bom e do que é ruim. E é exatamente aqui que você precisa aprender isso. Né? Você precisa entender, olhar um produto, saber, por exemplo, teve aula de book, né? Ver um book e tentar entender o que é aquele book, as ordens que estão entrando naquele book, como que funciona esse envio da ordem, qual é o tipo da ordem que você vai colocar caso você queira entrar numa operação, caso você queira sair de uma operação. Né? O spread, extremamente importante, né? O spread, normalmente, as pessoas nem sabem o que é spread. Acha que o spread é coisa de Forex, né? Então, a gente fala mais lá. É o custo, né? O custo lá. Agora, o spread, então, o spread. Então, a pessoa está perdendo dinheiro todo dia, às vezes por conta até de uma plataforma ruim. Porque a plataforma não disponibiliza. E tá batendo cabeça e perdendo. Mas você vê por coisas de informações tão básicas, tão simples, mas extremamente importante. Né? Porque sem isso você não consegue operar. Né? Normalmente essa parte do curso, essa parte inicial que você viu, ela é desconsiderada por todo mundo. Todo mundo que, tirando a pessoa que realmente não sabe nada da bolsa, está começando agora, então ele dá muito valor. Isso que é muito bom, porque ele dá muito valor nessa parte, ele anota, ele estuda. Boa parte das pessoas que hoje em dia já operam na bolsa e não conseguem evoluir, é porque não deram valor para a teoria básica. Ou seja, ele não sabe. Ele tenta fazer uma operação porque ele acha que vai acontecer. Ele não sabe como é que. Ele esqueceu. Ou não deu importância, ou nunca aprendeu como é que o mercado realmente funciona. Porque ele é igual para todo mundo. Né? Então isso é importante para a gente poder compreender. E a última parte aí que a gente entrou foi a aula, né, que eu fiz o fechamento aí dessa parte de introdução, né, para compreender os pilares, né, puxando o gancho do que a gente está falando, né, dos pilares do trader, né, do investidor, né, a longo prazo. Quais que são as aptidões e as atividades, né, as competências, né, que essa pessoa, né, vai estar executando ao longo dessa jornada. Então, a gente falou primeiro o que é o setup. Né, a palavrinha. O setup. A palavrinha é problema. A palavrinha é problema. Todo mundo tem uma definição para o que é o setup. Né? Até a gente mesmo tem uma definição própria para o que é o setup. Mas coerente. É bem coerente. Porque o setup é uma configuração, né, falei. Da estratégia, né? Falei. É que existe essa confusão do setup com estratégia. Mas para você ver essa questão da confusão da própria palavra. O setup, por exemplo, para o pessoal que, por exemplo, vai montar uma estação de trabalho, por exemplo.
né, que o pessoal que joga videogame, né, pelo computador, quando ele vai montar o computador, vai montar a tela, a cadeira que ele vai usar, o teclado que ele vai usar, ele está montando um setup dele. Mas isso é uma configuração da necessidade para montar aquilo. Ok. A estratégia é como se, tipo assim, olha, usando esse mesmo exemplo, como que eu vou montar minha estação de trabalho, né, que é o setup, né, que o pessoal de design, né, vai falar, né? O que eu vou usar para sentar? A cadeira. Então, a cadeira é um dos pilares, ela não é a ação. A ação, o fato de você ir lá e fazer alguma coisa, né, o gesto, né, que você vai realizar, isso é uma estratégia, né, como eu vou agir. Né? Agora, o setup é a configuração como um todo, né, para todo aquele sistema funcionar. Então, para o trader, ele precisa ter gestão financeira, quanto que ele vai alocar, né, quanto que ele vai alocar no mercado financeiro, mas para ele saber quanto que ele vai alocar no mercado financeiro, primeiro ele tem que saber quanto de dinheiro que ele tem, quais são suas receitas pessoais, né, quais são suas despesas pessoais, quanto que sobra disso. É uma regra básica, o ideal deveria ser recebo X, vou investir Y, então geralmente as pessoas colocam assim, né? Ganho 10 mil por mês, tenho de despesa 8 mil e 2 mil eu vou investir. Ele deixa o investimento por último. O correto é, ganho 10 mil, todo mês vou investir 3 mil. Com o que sobrou é o que eu vou viver. Isso é o certo. Né? Porque todo mês você vai direcionar uma parte da sua receita para investimento e o que sobrou que você tem que sobreviver. O que sobrou é... É porque às vezes se a pessoa faz ao contrário, faz receita menos despesa para poder depois investir, geralmente ela gasta tudo, igual você falou. Né? Ela fala, pô, 10 mil, não, esse mês aqui eu vou comprar aquilo ali, no mês que vem eu invisto. E né? Isso é um problema. Módulo 2, ele é um... Eu normalmente falo, né? Para mim é o módulo mais importante do curso, né? A parte 2. A parte 2, né? O módulo financeiro, a parte financeira do curso, acho que é a parte mais importante porque ele é a parte que cuida da matéria-prima. Né? Porque sem dinheiro, que é a matéria-prima do mercado, você não consegue operar. Não existe investimento sem dinheiro, não existe investimento sem capital. Então você precisa saber como cuidar do capital. Né, porque não faz sentido. É a mesma coisa de você querer montar uma lavoura, mas você não sabe cuidar da semente. Né, então, você precisa desse controle. E vai colocar o pé no chão, muita gente com o pé no chão. Muita né? gente. Muita gente com o pé no chão. O trader, esse capital do trader, ele é extremamente importante. Né, Nossa, eu me perdi todo o que eu estava falando. Te cortei, foi mal. Mas o que eu estava falando é que é matéria-prima, né? O trader é uma indústria, então é uma indústria de borracha, de pneu. A borracha é a matéria-prima. É a mesma coisa, o trader é o cara que pega o dinheiro e produz dinheiro. Né? Só que eu lembrei do que eu ouvi falar, que a gestão financeira ela é um problema, eu diria, principalmente para a cultura do brasileiro. Sim. Porque... via de regra, não sei qual que é a sua gestão, não sei qual que é o seu planejamento, qual que é o seu pensamento, mas via de regra, normalmente o brasileiro não tem planejamento financeiro nenhum. Né? Ele começa a pensar na aposentadoria quando ele já está com 60 anos, normalmente. Né? Então, ele não faz esse planejamento de quanto que eu gasto, quanto que eu recebo. Se acontecer ele primeiro gasta para depois ver se dá para pagar. Pensar, não deu. Tem outra alternativa aqui, tem como mexer ali. Empurra com a barriga. Isso não funciona. Isso não funciona para a bolsa. Né? Se você não tem controle... Você tem que ter o controle financeiro pessoal extremamente alinhado. Se você não tem o controle financeiro pessoal, você não consegue ser um trader. Simples. Porque vamos colocar... vamos usar um exemplo. Eu ganho 10 mil por mês. E vou pegar 3 mil todo mês e vou investir. E vou viver com 7 mil. Ok. Então 3 mil eu coloquei lá. Então eu tenho o meu controle financeiro que 7 mil reais eu consigo viver com 7 mil reais. Aí eu estou colocando, né, um montantezinho para mim poder investir, para mim começar e tudo mais. Passou-se um ano, eu consegui juntar 36 mil reais. A pessoa que não tem gestão, o que ela faz? Pô, tem 36 mil reais ali guardado ali, dá para me trocar de carro, hein? Dá para me comprar não sei o quê, dá para me comprar não sei o quê. Em vez de planejar, né, ela cria uma reserva para depois torrar ela toda.
Né? Em vez dela montar uma reserva para gerar mais receita e o patrimônio dela aumentar, não, ela junta dinheiro e depois gasta. Junta dinheiro e depois gasta. Né? Tá juntando disciplinado, surge uma necessidade, ela tira lá um pouquinho. Ah, não, mês que vem eu reponho. Né? Aí o mês que vem nunca chega. Aí cria-se o ato de ir tirando. E a pessoa não consegue investir. Então, esse princípio já tem que vir da gestão financeira pessoal, né, que a gente vai falar. Então esse pilar financeiro é importante, né, a gente vai, né, estruturar. Cada um dos pilares é um tema de todo o conteúdo que a gente vai passar, né? A gente vai passar de questões financeiras, questões operacionais, questões comportamentais e questões gerenciais, né? Então você viu na aula que tudo está interligado. Eu usei exemplos de um trader, o pessoal fala muito, 90% para o trader importante é a parte psicológica. Que isso? Muitas vezes a pessoa tem um psicológico certo, mas ela não tem um financeiro adequado. Ou ela aprendeu a operar na bolsa de valores da maneira errada. Ou ela não sabe analisar os seus trades para saber com que caminho, qual o impacto dessas ações agora no futuro. Então todos esses pilares eles são importantes para poder compreender esse equilíbrio. Ele é que acende o alerta, né? Ele que pega a luz do momento e devido a pessoa não conhecer os outros, só sobra ele para culpar. Né, igual olha, pensa o seguinte, eu não trabalho com gestão financeira, eu não sei quanto que eu posso perder, quanto que eu posso ganhar ou deixar de ganhar, não tem nada na bolsa. E eu começo a operar. E aí eu perdi, eu tinha colocado 10 mil na conta corretora, já perdi 6. Isso tá bom ou tá ruim? Aí eu começo a ficar assim, perdido, meio frustrado, assim, nossa, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Eu já perdi. Aí começa a acontecer aquela angústia de que eu perdi, e a ficha começa a cair depois, né? Não, eu perdi. E aí tem uns que vai por tudo ou nada. Não, já perdi 6, aí você começa. Com os 4 eu consigo recuperar. Aí você sofre, aí vem a angústia, vem a amargura. Aí na hora de operar de novo, de gastar, de torrar os outros 4, aí vai torrar no desespero. Aí perde os outros 4, aí só lembro desse momento. Perdi os 4. Nossa, eu tava muito agoniado na hora que eu tava fazendo essa operação. Não devia ter feito isso. Não devia ter. Só que o negócio começou lá atrás. Só que aí começou a colocar a culpa no quê? Na emoção. Nossa, porque não estava calmo naquele momento. Mas como é que fica calmo desse jeito? Não tem como ficar calmo. Vamos colocar assim. Falta de gestão. Quando você tem um equilíbrio, né? Quando você tem um equilíbrio dos pilares, é como você ir num médico. Você vai no médico, ele vai, né? Você vai contar seu problema e ele vai tirar de você um diagnóstico. E vai te encaminhar para determinado especialista de acordo com o problema que você tem. Então você pode ter um probleminha, que um remedinho aqui resolve o seu problema. Você pode ter uma doença que vai precisar de um tratamento. Ou você pode estar no estado terminal que fala, cara, já era. Sai, né, fazendo uma analogia, sai fora do mercado, que não é para você. Né? Que é os casos mais extremos e que acontecem com frequência. Né? Então, quando você determina, você identifica, né, as aptidões, né, as atividades de cada pilar, é você tirar um diagnóstico próprio e ver onde é que você está errando, ir lá e dar um remedinho antes que aquilo vire um câncer. Né? Derruba tudo, né? Porque depois, se isso aflora, é difícil. É muito difícil você fazer um tratamento que consiga. E um arrebenta o outro. E um arrebenta o outro. Falta de gestão financeira. Você opera mal. Aí você tá perdendo, não sabe se é bom ou se é ruim. Tá ganhando, não sabe se é bom ou se é ruim. Tá ganhando, mas não chega no final do bem, não sobra nada. Né? Bate o desespero, que você não tá ganhando. Aí desespero que tá ganhando, aí começa a alavancar mais, ou fazer a operação no desespero. Já desequilibra o financeiro de novo. Aí já complica o operacional por causa dessa falta de gestão financeira. Se tá ganhando, quer zerar o trade rápido para poder pensando no lucro, no prejuízo que teve. Operando agora, pensando no trade que acabou de tomar prejuízo, e aí já bagunça o financeiro de novo. Aí o que acontece? Aí esses dois já pegam e já bagunçam o psicológico também. E aí vira uma bola de neve. E aí não para. E aí existe outro problema, né? Que normalmente nesse momento onde é que deu tudo errado, justamente por conta de que não tem nada alinhado e um vai bagunçar o outro, na hora que junta essa bola de neve, não pega aqui assim, e para. Pensa. Ela só vai aumentando. Tudo errado. Ela só vai entrar. Porque ela vai alimentando, né, o próprio erro. Vai alimentando o próprio erro na certeza, né? Fica na esperança de não. É momentâneo, já eu consigo recuperar, já eu consigo recuperar quando vê o tempo passa. E a pessoa está perdendo, além de estar perdendo dinheiro, ela está perdendo tempo. Ela poderia ter pegado esse recurso e ter feito outro tipo de investimento, né? Porque a gente está vindo para a bolsa de valores, é como outro investimento qualquer. Para ganhar dinheiro. Então eu poderia pegar 500 mil reais e ali abrir uma empresa. Vou ganhar dinheiro.
Ou não, vai depender de mim. Qual que é a diferença em relação a você pegar esse dinheiro e colocar em outro segmento, né, da nossa economia, né, em outro segmento de atividade e trazer para a bolsa? Aqui você é responsável pelos seus erros, pelos seus acertos. Muitas vezes você vai abrir uma empresa, vai depender de momento do mercado, se o país está em crise, como é que está o segmento, vai depender de cliente, de fornecedor, né, de funcionário, da sua administração. Aí já começa a fugir do seu controle algumas situações, você tem que saber lidar com isso. Na bolsa, não. Depende exclusivamente das suas ações, da sua compreensão, saber o momento certo de agir, saber o momento certo de parar. Então, que depende do caso, é mais difícil ainda. Né, assim, colocando essa questão do controle, né? Porque, vamos supor, você está lá na sua empresa, você começa a fazer umas loucuras, tem alguém que vai chegar assim, o que você está fazendo aí? Você tá doido? Né? No trade, tá caladinho ali, ó. E geralmente a pessoa não fala, tem vergonha. Tá caladinho fazendo loucura. Caladinho fazendo loucura, caladinho fazendo loucura. Aí chega o final do dia, no caso do day trade, nossa, fiz loucura. E fica calado. E fica calado. Aí depois nota de corretagem vem. Na hora que a nota de corretagem vem, aí é a realidade. Aí a ficha cai. Aí o problema é, não, amanhã eu corrijo. Não, tipo assim, não dá um tempo, não analisa o que fez de errado, né, não para poder compreender o que aconteceu, tentar, né, se for um dia de loucura, né, um dia de raiva, tentar compreender, tentar tratar isso antes de voltar para o mercado, mas não. Quer voltar no outro dia para descontar no mercado, tentar recuperar tudo de novo. Enfim, né, eu citei nas aulas, nos slides, né, as competências, né, de cada pilar, né, de cada gestão administrativa, né, em relação à parte financeira, operação comportamental, e você consegue identificar ali, né, que a partir do momento que você compreende cada uma dessas atividades, você sabe onde é que você está errando. Isso é importante. Né? Onde é que você está acertando mais. Né? Então, onde é que você precisa focar? A gente tem que focar, né? Um profissional, né, ele foca nas suas forças e minimiza as suas fraquezas. Ele não vai expor as suas fraquezas. E isso é importante porque, é uma coisa que eu sempre falo, o ser humano, sob pressão, ele tende a errar. Então o que a gente tem que fazer? Saber errar. E no nosso acerto, a gente tentar explorar ao máximo. Né? Então a gente vai errar sob pressão. Não, é inevitável. Né? A gente não foi feito para lidar sob pressão. A gente não é uma máquina, não é um robô para lidar sob pressão o tempo inteiro e continuar agindo da mesma forma. Não é possível, não tem como você fazer isso. Você vai errar. Então você vai saber o momento e a maneira certa de quando errar e como errar, né? Em cada um dos pilares. E na hora de acertar, você explorar mais as suas forças. Né, usufruir melhor dos seus investimentos. Né? Isso vai dar sobrevida a longo prazo. Os grandes profissionais, atletas, né, empresários e tudo mais, todos passam sob pressão. Todos não chegaram lá, tipo, por um mar de rosas, foi lindo, né, e tranquilo o caminho. É sofrido. E por que as pessoas se destacam? Elas se destacam por saber lidar, né, se comportar na adversidade, né, saber lidar nos momentos ruins e na hora que vem o momento, a oportunidade, o momento bom, ela saber usufruir. Então isso é importante, você só consegue fazer isso com estudo, com preparo e com treinamento. Né? É importante a gente frisar isso. E certamente você deve ter se identificado com algum desses exemplos que a gente colocou, né? Tanto da falta de controle emocional, questão do financeiro, do operacional, algum deles provavelmente você se identificou, ou não sei. Mas importante. Para quem não opera, não. Para quem opera, não, mas é importante, mas é porque essas sensações elas são comuns também em outras coisas da vida, né? Num relacionamento, em alguma outra coisa, essa identificação pode ocorrer de uma outra circunstância sobre sobre outra ótica também. Mas o importante é que beleza, eu sei que eu preciso estudar isso, gestão financeira e tudo, mas como é que eu identifico qual que é o meu problema? Como é que eu sei qual que é esse aqui onde é que está o meu erro real? Porque normalmente todo mundo, no começo, para quem já opera, né, já assim, meu problema é operacional. Porque eu sou bom nisso aqui, eu acerto isso aqui, mas eu preciso aprender uma coisinha para poder resolver. Normalmente não é. Normalmente não é. Normalmente o problema a pessoa sabe até operar, mas todo o restante ela não tem a mínima noção. Dá um pezinho no financeiro, um pezinho no comportamental, então sempre normalmente o problema não é no operacional. Exato. E aí o que acontece? Como que é o melhor jeito de identificar isso? A mesma recomendação que a gente fez no começo do curso. Esquece tudo que você acha que sabe, esquece tudo que você sabe a respeito do mercado, rasga tudo
e começa a montar o planejamento do zero, tudo do zero. Ou vai por bem, ou vai por mal. Né? Ou vai por bem ou vai na dor. Por quê? Né? Como eu estou falando isso. A gente vai trazer todas as ferramentas necessárias para você tirar um diagnóstico seu. Você identificar, né, onde é que é o seu ponto fraco do seu setup, onde é que é o seu ponto forte e tudo mais. Isso é o bom, porque você está vendo aquilo ali e você sabe que se você botar a mão na tomada ali, você vai tomar choque. Se você fizer isso, vai doer. Só que tem gente que precisa ir lá e botar o dedo na tomada e falar, é mesmo, dá choque, cara. E dói, né? E dói. Né? Só que aí tem um mais aventureiro, né? O choque da tomada tá pouco. Eu quero subir no poste, ligar ali o 220 ali e torrar mesmo, né? Infelizmente tem gente que é assim. Se você se identifica como, vamos colocar assim, você já tem um diagnóstico pessoal seu de outras áreas, né? Se você se identifica como um profissional instável, como uma pessoa instável, né? Isso é importante para a pessoa detectar que muitas vezes isso não está ligado, né, à parte profissional dela, à parte da capacitação dela. Isso pode ser um trauma, né, de outras áreas da vida, um trauma de infância, um trauma de algo que ocorreu recentemente que está influenciando as atitudes dela agora. Se você se identifica nisso, é importante você começar um tratamento com um profissional psicológico. Né? E isso é legal. Geralmente a pessoa acha que o psicólogo é para doido. Né, que é tipo assim, tomar tarja preta. Não é. Muitas vezes ele consegue te orientar e te demonstrar e tratar alguns problemas comportamentais que estão te atrapalhando ou podem te atrapalhar, né, sem você perceber. Tá instintivo, né, sem a pessoa perceber. Isso é importante. Se você, né, de tudo isso que a gente falou, né, nessas aulas, nessa parte de setup, por exemplo, essa importância desse equilíbrio, se você já começa a falar assim, eu acho que eu não vou conseguir ser disciplinado, não. Eu acho que não vou conseguir ser a linha, já é o ponto de você já começar, né, a buscar uma ajuda, né? Porque você vê que a palavra que o Thiago sempre mais repetiu que agora foi equilíbrio. E o maior desafio do trader não está no comprar o melhor preço, vender no melhor preço, não está nisso. O desafio do trader em si está na autoanálise. Sim. Na se compreender e entender o que está fazendo. Sim. Né? Porque o preço está lá, o preço está só se movimentando. Um preço mais alto, um preço mais baixo, sobe, desce, tem uma bolinha que fica vermelha, uma bolinha que fica verde. Então, mas o que você está sentindo na hora que está acontecendo aquilo ali? Né? Como que você sentou para operar agora? Você está tranquilo? O que está acontecendo? Você está ansioso? Você sabe o que você vai fazer quando você sentar nessa cadeira? Né? Não existe aquele, vou sentar lá para ver o que vai acontecer. Não, quando você sentar, você tem que saber exatamente o motivo que você está ali. E tem que estar pronto. Então, assim, não existe essa, vou testar. Vou testar. Né? Vou colocar um pouquinho de dinheiro aqui só para testar como é que funciona, só para ver. Normalmente esse tipo de coisa faz atrapalhar ainda mais, porque você vai criando viés, você vai criando trauma. Né? Quando a gente fala a questão criando essa questão dos pilares e tudo, é porque isso tudo também provoca, se eu estou falando de autoanálise, eu estou falando do indivíduo, estou falando da pessoa. Né? E a falta dessa gestão desses pilares estarem alinhados, eles vão provocando um desequilíbrio pessoal na pessoa, porque se você perdeu, você operou, se você errou 100 trades, mas saiu no 0 a 0, só que você está sofrendo de uma forma louca por conta desses trades, alguém que está de fora do mercado não vai conseguir chegar e te ajudar assim, olha, me ajuda aqui que eu tô... Nossa, normalmente você vai contar o seu drama. E a pessoa não vai entender nada que você está falando. Olha, eu tomei 100 stops hoje. Mas deixa eu falar, o preço ficou ali, perto do meu stop, Tem sempre o porém, sempre a desculpa. Mas aconteceu aqui, estopou. E a pessoa também, normalmente, não tem nem com quem no mercado para você conversar. E outra, adianta conversar isso? A gente aqui na mesa, a gente brinca com, não, tomei o stop aqui, aconteceu isso, não, vai ficar chorando trade agora, vai ficar fazendo isso agora. Assim, é uma brincadeira. Não vai ser o último que você vai fazer, bora pra frente. A gente faz as brincadeiras, mas sim, se você parar para analisar, se você tomou um stop ou teve um dia ruim, alguma coisa, você tem que tratar isso dentro de você, não é tentar exteriorizar isso de alguma forma para alguém, para essa pessoa tentar te ajudar, porque normalmente essa pessoa o tempo não vai voltar. E a pessoa também provavelmente não vai conseguir te ajudar, porque às vezes ela não tem como saber o que é o mercado. Passa na sua cabeça também. Não tem como saber o que está passando na sua cabeça, o que é o mercado, sem ela saber o que estar dentro da sua cabeça e saber o que está no mercado. Exato. Né? Já é difícil para a gente
às vezes, identificar o que é o problema da pessoa que já está operando, que ela diz, ó, tô com problema disso, disso, daquilo. Só que a gente tem que parar para analisar os traits dele, parar e conversar com essa pessoa durante um tempo, para poder tentar entender o que está acontecendo no operacional, o que está acontecendo na cabeça, o que está acontecendo no dinheiro dele, né, para tentar entender qual é o problema. E, imagina, às vezes é um desespero, né? Tipo assim, preciso fazer fazer o dinheiro. Isso, não, preciso fazer 20 mil reais por mês, né? Porque senão eu não vou conseguir sobreviver. Se já vem nessa pressão, já é um problema. Porque às vezes o capital dele não permite, né, essa quantia. Vem sem planejamento. E essa pessoa que está conversando, com quem você está conversando, ela não sabe o que é sentar na mesa e operar. Então não adianta nada. É difícil.